Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre os pressupostos processuais. Eu já vou te adiantando aqui que nós não temos uma unanimidade doutrinária sobre quais são os pressupostos, quais são as categorias que preenchem, etc, etc. Por isso é que nós vamos aqui adotar a doutrina do professor Fred Dias Júnior, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O professor Fred, ele já de início diz que a expressão pressupostos processuais, ela é equivocada. Porque a palavra pressuposto significa algo que precede. E nós temos situações que não precedem a existência do processo e que surgem no transcorrer do processo. Portanto, o professor Fred ele diz que o ideal é exatamente tratarmos como pressupostos processuais os pressupostos de existência e também fazer uma divisão aqui para falar dos requisitos de validade. Então, vamos tratar dessa maneira. Pressupostos de existência e requisitos de validade. Ora, essas duas categorias juntas é o que nós podemos dizer, chamar como a doutrina costuma dizer de pressupostos processuais. Tá joia? Vamos então aqui trabalhar. Os pressupostos processuais eles se dividem, como eu acabei de dizer, em pressupostos de existência e também requisitos de validade. Os pressupostos de existência são de duas ordens, os subjetivos e também o objetivo. Os subjetivos eles estão para o juiz e para as partes. E o objetivo nós ainda vamos trabalhar. Pessoal, trocando em miúdos, pressupostos de existência subjetivos significa que você tem que ter um órgão investido de jurisdição. Pois é, antes de ajuizar uma ação, você já tem que ter lá alguém investido de jurisdição. Um órgão judicante investido de jurisdição é um pressuposto de existência. Para que o processo exista, tem que ter lá um órgão investido de jurisdição. Mas além disso, é preciso que você tenha alguém que provoque este órgão. Ora, para que possa provocar este órgão, é necessário que se tenha capacidade de ser parte. Ora, a pessoa, portanto, ela tem que ter capacidade de ser parte. Mas o que é isso? Capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte é uma aptidão genérica. É uma aptidão genérica. Ora, ela está justamente para a personalidade jurídica. Lembram que a personalidade jurídica, que vocês viram lá na matéria de Direito Civil, é a aptidão genérica de contrair direitos e também obrigações. Tem capacidade de ser parte todo mundo que tem personalidade jurídica. E quem tem personalidade jurídica? Quem o legislador assim tratou de dar. Nós sabemos que são as pessoas naturais, pessoas jurídicas, também o nascituro e uma outra gama de situações que nós já conhecemos. Tem capacidade de ser parte. Os animais têm capacidade de ser parte? Não tem capacidade de ser parte. São objetos de direito ainda. Um peixe, por exemplo, não tem capacidade de ser parte. Ele não pode provocar o órgão investido de jurisdição. E como pressuposto de existência objetivo, nós temos a demanda. Demanda, ou então ação. Pessoal, a demanda nada mais é do que o ato, o agir, a ação que provoca este órgão investido de jurisdição. Fechamos então os pressupostos processuais de existência. Você tem lá alguém que tem capacidade de ser parte, que através da demanda provoca o órgão investido de jurisdição. Pronto, nasceu o processo. O processo, a partir desse momento, ele existe. No entanto, para que ele possa ter o seu livre curso, para que ele possa chegar a um final, é preciso que ele agora esteja dentro das balizas trazidas pelos requisitos de validade. Porque, como toda relação jurídica, vocês bem sabem que processo, segundo a teoria do processo, é uma relação jurídica, conforme bem sistematizou o grande professor Oscar von Bülow em 1868, com o nascimento da processualística moderna. Tá joia? Então agora nós vamos conhecer os requisitos de validade. Vamos lá. Pessoal, os requisitos de validade, eles se subdividem em requisitos subjetivos e requisitos objetivos. Nessa aula, nesse vídeo, você vai ver comigo alguns requisitos de validade subjetivos, pois eles estão para as partes e também para o juiz. É requisito de validade, por exemplo, para o juiz que ele seja imparcial e competente. E para as partes? Ora, é requisito de validade que a parte tenha capacidade processual, capacidade postulatória e ainda legitimidade ad causa. Nós vamos começar trabalhando com a capacidade processual. Não basta que a parte tenha capacidade de ser parte, é preciso que ela tenha capacidade processual. Você já viu o que é capacidade de ser parte comigo agora há pouco. E o que é capacidade processual? A capacidade processual, pessoal, nada mais é do que a capacidade de estar em juízo, praticando atos processuais. Ora, quem é que tem capacidade processual?
aqui nós podemos fazer uma conexão com a capacidade civil. Todo aquele que pode praticar atos na vida civil sozinho tem capacidade processual. Logo, os maiores de 18 anos e as demais pessoas que nós já elencamos na aula, agora há pouco aqui na aula. Mas esse sujeito ele é um incapaz. Esse sujeito ele é um relativamente incapaz. Entra em cena aqui o instituto do quê? Da representação e também da assistência. O sujeito vai ter que ser representado ou então assistido. Quero fazer a leitura com você do artigo 70 do Código de Processo Civil e alguns outros. Olho na tela. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, da forma da lei. Portanto, pessoal, a capacidade de ser parte é aquele que tem personalidade jurídica. A capacidade processual é aquela capacidade de praticar atos em juízo sozinho, solitariamente. Ora, quem tem esta capacidade são aqueles que têm capacidade civil. É indispensável você, neste momento, lembrar do artigo 75 do Código de Processo Civil, onde nós veremos um rol de pessoas jurídicas, um rol de situações da qual nós temos até entes despersonalizados ali dentro, que serão representados em juízo para a sua completude, para a sua complementação da capacidade processual, é necessário a representação nestes casos. Vamos fazer a leitura do artigo 75, preste atenção em cada uma das modalidades. Olho na tela. Serão representados em juízo ativo e passivamente. 1. A União pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. 2. O Estado e o Distrito Federal por seus procuradores. 3. O município por seu prefeito ou procurador. 4. A autarquia e a Fundação de Direito Público por quem a lei de ente federado designar. 5. A massa falida pelo administrador judicial. 6. A herança jacente ou vacante por seu curador. 7. O espólio pelo inventariante. 8. A pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou não havendo essa designação por seus diretores. 9. A sociedade e a associação, irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. 10. A pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. 11. O condomínio pelo administrador ou síndico. Parágrafo 1º está falando aí, pessoal. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja a parte. Ora, segurando na tela aí você percebe que inventariante dativo é aquele dado pelo juiz, porque você não tem pessoas aptas para serem o inventariante representando toda a massa patrimonial deixada pelo decujus. Ainda quero ver contigo o parágrafo 2º que fala: a sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Esse parágrafo 2º nada mais sintetiza a ideia de que se a associação ou a sociedade que já não tem personalidade jurídica porque ela é irregular, é porque ela afronta o ordenamento, ela não pode ser registrada, ora, ela não pode invocar essa sua irregularidade para se beneficiar, em hipótese alguma. O parágrafo 3º ainda salienta que o gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Parágrafo 4º. Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Pessoal, parágrafo 3º, sintetizando a ideia de que o gerente ele poderá sim receber a citação, pois ele está presumido como uma pessoa da confiança, uma pessoa da confiança dessa pessoa jurídica estrangeira. E o parágrafo 4º ele vem viabilizando a realização, a celebração de convênio entre a administração pública para que os processos tenham uma tramitação mais célere, mais rápida, um podendo auxiliar o outro. Tá joia? Vamos nessa. Vamos prosseguir então. Ainda no tocante à capacidade processual, é importante você ler o que está exposto no artigo 242, que diz assim: a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal, do procurador do réu, do executado ou do interessado. Então veja que o representante legal ou procurador ele pode receber a citação. O parágrafo 1º ele diz: na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados.
Então percebam aí, meus caros, que pode sim ser recebida a citação inicial por estas pessoas, a fim de que o processo possa evoluir, né? Parágrafo 2º diz que o locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel procurador com poderes para receber citação, será citado na pessoa de administrador do imóvel, encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. Então, se o camarada tem imóvel locado, some do país, vai viajar, fica 90 dias fora, o locatário intenta ajuizar uma ação contra ele, pronto, poderá sim ser citado e ainda terá a possibilidade de representar em juízo esse locador, aquele que está encarregado de receber a citação. E por fim, no parágrafo 3º diz que a citação da União dos Estados, do DF, dos municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão da advocacia pública responsável por sua representação judicial. Aqui, vamos pensar no município, se ele tem procuradoria, ele poderá ser citado diretamente lá na procuradoria. Não é necessário consultar a agenda do prefeito, levar em mãos para o prefeito, nada disso é necessário. Pode ser feito diretamente por quem exerça a advocacia para esta pessoa jurídica de direito público. Tá certo? Vamos nessa? Vamos dar continuidade. Bom, nós fizemos aqui a leitura de vários dispositivos para que você perceba que a capacidade processual, às vezes, como nessas hipóteses que nós temos a leitura, ela precisará ser complementada. Sim, será necessário a representação, pois são situações em que a pessoa não pode estar sozinha, ela não tem capacidade para sozinha estar em juízo. Ora, se eventualmente ajuizada é a ação, o juiz percebe que a pessoa não tem capacidade processual, ela precisa estar representada ou ela precisa estar assistida, o que vai acontecer? O juiz vai extinguir esta ação? Negativo. Primeiro de tudo, o juiz, se for o autor que está com a sua capacidade processual frustrada, precisará sanar. Ele vai então intimar este autor, determinando que ele complemente, que ele sane, no caso, a sua capacidade processual. Se for o réu, da mesma forma. Porém, pessoal, se o autor, quando intimado, não vai lá e atende esta determinação judicial, o processo é extinto. O processo é extinto por falta de capacidade processual. Não cumpriu com o requisito de validade. Agora, se é o réu, que apresenta a contestação e ele, por sua vez, precisa sanar algum vício no que toca a sua capacidade processual e o juiz determina e ele não sana, vai acabar o processo? Claro que não. O autor vai ficar feliz da vida, porque neste caso a contestação ofertada pelo réu será desentranhada do processo. O réu é considerado revel. E se for um terceiro? Ora, se é um terceiro que pede para entrar, que quer entrar no processo, porém não tem capacidade processual, ele é excluído. Se uma vez intimado a sanar eventual problema, eventual requisito e não sana, aí sim ele é excluído. Isso é uma determinação trazida pelo próprio CPC. Olho na tela, vamos fazer a leitura. Artigo 76 do Código de Processo Civil. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Parágrafo 1º. Descumprida a determinação caso o processo esteja em instância originária. Inciso 1. O processo será extinto se a providência couber ao autor. Inciso 2. O réu será considerado revel, se a providência lhe couber. Inciso 3. O terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. E o parágrafo 2º fala da determinação em âmbito recursal. Olha o que ele diz. Descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Superior, o relator, quer dizer, o desembargador que está tomando conta do recurso lá em cima, lá no âmbito do tribunal. Inciso 1. Não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente. Quer dizer, o camarada recorreu, está com a capacidade processual totalmente irregular, não sana. Aí, meus caros, nesse caso, se ele tinha que tomar essa providência e não toma, o recurso dele sequer vai ser julgado, sequer vai ser conhecido. E se for o recorrido, aquele que oferta contra-razões? Olha o inciso 2. Determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Então vamos aí fazer alguns casos. Vamos imaginar a seguinte situação. A pessoa ajuiza uma ação de alimentos contra o pai, pedindo alimentos. Ela tem 13 anos. O juiz, ao verificar que estamos diante de um incapaz, o que ele deve fazer? Extinguir a ação. Está correto esse pensamento? Claro que não. O juiz deve determinar o quê? Deve determinar que seja retificado, no caso, traga
traga aqui a pessoa responsável, o representante legal deste incapaz, a fim de que a sua capacidade processual seja adequada. Vamos pensar ainda, né? E se o juiz eventualmente oportuniza a esta pessoa a possibilidade dela tomar a providência no caso de suprir essa deficiência processual? Pessoal, e aí esse camarada simplesmente não cumpre, não faz nada. Aí sim, o juiz estará autorizado a encerrar esse processo se for o autor. Lembra, se for o réu, o que acontece? Ele é considerado revel. E se for um terceiro, excluído. Já então, superamos a capacidade processual? Vamos lá? Vamos dar volume na aula? Vamos continuar então falando ainda na capacidade processual. Mas agora eu quero conversar com você sobre a capacidade processual das pessoas casadas. Vamos lá. O casamento, pessoal, é um fato jurídico que gera reflexos na vida de qualquer ser humano, né? Vai gerar reflexos e aqui o processo não fica alheio a isso. Portanto, a pessoa casada, a sua capacidade processual é trabalhada com toda atenção pelo legislador. E isso está trabalhado no artigo 73 do Código de Processo Civil. Quero fazer a leitura dele com vocês. Olha ele na tela aí. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para a propuração que verse sobre o direito real e mobiliário, salvo quando casado sob o regime da separação absoluta de bens. O parágrafo 1º arremata falando: ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação 1, que verse sobre o direito real e imobiliário, salvo quando casados sob o regime da separação absoluta de bens. 2. Resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. 3. Fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. 4. Que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Preste atenção nesse dispositivo, pessoal. Lá no caput está falando: o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor. E no parágrafo 1º nós temos o quê? Ambos os cônjuges serão necessariamente citados. Então aqui nós temos duas situações. No caput nós temos a propositura, ou seja, ele vai ser demandante. O cônjuge será autor. E abaixo nós teremos o quê? Nós teremos o caso em que os cônjuges serão citados, ou seja, serão réus. Então, olhando para esse dispositivo, você já percebeu nessa altura do campeonato que nós vamos dividir. Nós vamos trabalhar o caput e depois nós vamos trabalhar o parágrafo primeiro. Vamos lá então? Vamos nessa? Vamos dar sequência? Vamos dar volume na aula? Arranca força de onde você não tem, como diz o professor Nestor Távora. Vamos lá, vamos trabalhar. Então, pessoal, se o autor for ajuizar uma ação e ele é casado e não é no regime da separação total, vamos imaginar que seja da comunhão parcial, da comunhão universal ou da participação final dos aquestos. Nestes casos, ele precisará da concordância, do consentimento, como diz o artigo 73, do outro cônjuge. Pessoal, isso é para as ações reais imobiliárias, hein? Pelo amor de Deus. Se é uma ação real mobiliária, não precisa. Se é uma ação de direito pessoal, não precisa. Mas se é uma ação real imobiliária, aí precisa do consentimento. E como que vai ser dado esse consentimento? Pessoal, esse consentimento é muito simples. Pode ser uma declaração assinada pelo cônjuge, pode assinar a procuração junto com o advogado, aliás, junto com a parte dando poder para o advogado, pode assinar ainda a petição inicial. Ora, a forma que é livre, a mais variada possível. Desde que esteja às claras que ele consentiu, pronto, o autor está com o caminho aberto, pois a sua capacidade processual está completamente regularizada. Eu quero chamar a atenção de vocês porque esse artigo 73 do Código de Processo Civil de 2015 nada mais fez do que amoldar-se àquilo que está previsto no 1647 do Código Civil, que eu quero fazer a leitura com você. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, 1. Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. 2. Pleitear como autor ou réu acerca destes bens ou direitos. Viram então que o 73 está umbilicalmente ligado ao 1647 do Código Civil, 73 do CPC. Ora, pessoal, mas e se o cônjuge não quiser dar este consentimento? O camarada quer ajuizar a ação real imobiliária, porém o cônjuge não quer dar esse consentimento. Como fica? Não vai poder ajuizar? Vai sim, vai sim. Vai ter que se buscar a via do suprimento, o suprimento deste consentimento. Ora, se tiver a recusa, vai buscar o suprimento. Esse suprimento se busca como? Na via judicial.
você ingressa com uma ação que vai tramitar na jurisdição voluntária previamente, né? Previamente, bom é que seja prévio ao ajuizamento da ação real imobiliária, você ajuiza uma ação que vai tramitar ali na jurisdição voluntária, requerendo o suprimento que será conferido pelo juiz. Ora, essa recusa do cônjuge, ela não pode ser abusiva. Se o cônjuge ele quer recusar, ele tem que fundamentar, ele tem que trazer a sua exposição, pois se não houver um justo motivo, o juiz vai suprir esse consentimento e aí a parte estará habilitada com a sua capacidade processual completamente regularizada e apto para o ajuizamento dessa ação real imobiliária. Quero fazer a leitura destes dispositivos que tratam do suprimento, do suprimento do consentimento por parte do cônjuge. Olha na tela aí, vamos fazer a leitura. Artigo 74 do Código de Processo Civil. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Artigo 1648 do Código Civil. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la. Para fecharmos aqui, eu quero ler contigo o parágrafo 3º do artigo 73 do Código de Processo Civil. Olha o que ele diz. Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Então, a união estável, que está documentada, vale dizer, aquela que está registrada, que foi lavrada uma escritura pública, que tem publicidade, será também necessário o consentimento, meus caros. E aqui, uma última palavra sobre isso é a falta do suprimento. E se o camarada ingressou com a ação, ninguém viu que não tinha este consentimento, ninguém falou que faltava, como é que fica? Ora, aí nós teremos algumas consequências. Por quê? Porque a falta do consentimento, sem o seu suprimento, ora, nós teremos a invalidação do processo. É causa que invalida o processo ante a falta de capacidade processual por parte do autor. Eu vou fazer aqui a leitura dos dispositivos do CPC e do Código Civil também. Olha na tela. Parágrafo único do artigo 74 do Código de Processo Civil. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. E o artigo 1649 do Código Civil fala: a falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Viram então, pessoal? É necessário abrir os olhos. Ora, para não te levar à exaustão, eu vou falar da capacidade processual das pessoas casadas, ainda no que toca no âmbito em que ela está no polo passivo, em que ela vai ser citada. Tá joia? Então se você curtiu esse vídeo, deixa aí o teu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal se ainda não se é inscrito e compartilhe com os teus amigos. Eu estou te esperando daqui a pouquinho, não saia daí. Vamos falar ainda da capacidade processual das pessoas casadas no que toca a sua participação como ré. Beleza? Até daqui a pouco.